Capri, sejam muito bem-vindos. Através da Tarô, hoje nós teremos uma leitura intuitiva e atemporal sobre esse mês de janeiro. Pode ser que essa leitura seja espelhada. Se não ressoar com você, por favor, pegue. Se não ressoar com você, por favor, procure a sua leitura em outras energias de outros signos, porque nós não temos apenas o nosso signo solar, nós temos todos os signos e todas as casas em nosso mapa. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. E lembrem-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal. Olha, o Sol, 9 de copas, 6 de copas. Eu estou sentindo energia de empolgação aqui. A Imperatriz, Rainha de copas e o Dependurado e 4 de espadas. Por enquanto eu vou deixar só esse 6 de paus aqui, que eu sinto que foi, na verdade, né, a energia que virou. Mais 2 energias aqui, tá bom? 3 de copas, uau! Gente, o que é isso? Êxito, vitória, reconhecimento, celebração. Celebração, felicidade, festas, encontros. Vamos lá. Capricorniano aí muito feliz, muito realizado, ou prestes a se realizar. Vamos entender melhor sobre o que exatamente estamos falando aqui. Mais uma energia para definir isso aqui. Gente. Gente, olha isso, cara. Ó. O que dizer dessa energia, Capricórnio? A espiritualidade poderia ser um pouquinho mais humilde, né? Mas eles não quiseram, eles queriam chegar com o pé na porta. Aqui são novidades, o louco, o novo, o que inspira, o que me excita, o que me faz querer ir adiante, o que me faz querer me jogar. O sol, brilho, festa, alegria, vitalidade, saúde, 9 de copas, realização. E era algo que estava preso. 9 com 3, 12, dependurado. 4 de espadas, reforça essa energia. Aqui você esperou por muito tempo por alguma coisa. E parece que algo está chegando. Não vou dar datas, tá? Não gosto de dar datas. Mas pode ser que você tenha o início, você sinta essa energia aqui do louco, já agora no mês de janeiro. O carro. Tô falando que era alguma coisa que estava travada e desemperra. 3 de paus e adiante de novo. Três de copas. Olha isso, gente. Eu acho que eu vou desvirar isso aqui, porque sinceramente, todas essas que caíram aqui embaixo estão invertidas. Olha só, entendi. É porque você estava sofrendo uma sabotagem. Você estava sofrendo uma sabotagem. E aqui houve um espelhamento. Aqui é como se as coisas, as notícias tivessem sido invertidas. E isso fez com que alguém ganhasse algo, alguém tivesse entrado numa energia de vitória às suas custas. Olha isso. E vem uma verdade aqui a respeito dessa energia de sabotagem. 5 de paus, conflito. Aqui houve um conflito velado em relação a terceiros, tá? E agora esse sol aqui, ele clareia a visão dessas pessoas. A sua já estava clara, o diabo. Você já sabia quem alguém era. Ó, eu falei, dependurado. 9, 3, 12. Roda da fortuna. É essa situação aqui, sacrifício que você estava e que teve a ver com essa energia aqui, com essas notícias, com essas mudanças que não vieram, que agora isso se vira. 9 de espadas. Tem alguém extremamente preocupado, tá? 9, 8, 7 de copas. Alguém que contou muita mentira. Pra mim tá vindo com esse 8 de paus aqui, não com o sentido de mudança, mas de notícias. Aqui é como se notícias estivessem sendo disseminadas que elas não eram reais. Por isso que saíram todas essas cartas aqui invertidas. Tudo que alguém disse era invertido. Tudo, absolutamente tudo. Agora olha a situação dessa pessoa, tá? Eu não sei nem como sair daqui. Alguém, pelo amor de Deus, me tira daqui? Não sei. Me faltam alternativas. Porque existe uma grande mudança a respeito de uma situação que você estava, que era muito difícil. Muito, muito. Você estava preso aqui. Sem saber como se soltar. E agora essa situação se inverte e prende a pessoa que fez isso aqui. O que mais? O que mais aqui? Cavaleiro de paus. Olha por quê. Essa mudança vem promovida por um cavaleiro de paus. Essa libertação aqui, essas novidades estão sendo trazidas por um cavaleiro de paus. Aqui tem alguém que tem uma energia espiritual muito, 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 muito forte. Eremita.
É alguém que também tinha entrado nessa onda aqui, que estava com o seu senso de reflexão, de investigação, de análise prejudicado, mas teve uma inversão agora. Essa pessoa aqui conseguiu se soltar. Alguém aqui conseguiu se soltar. Que lindo, cara. Ó, 3 de espadas. O que mais aqui? Rei de paus. Eita, gente, caíram vários aqui. As de ouros, 10 de copas e 2 de ouros. O que mais aqui sobre esse rei de paus? 5 de espadas. Era alguém que também estava nessa energia aqui. De levar um prejuízo até você. Aqui pode ser que no mínimo 3 pessoas estivessem unidas para poder te provocar aqui esse prejuízo. Aqui tem 3 pessoas nessa imagem. O que mais? 9 de espadas de novo. E esse 9 de espadas aqui vem nessa linha aqui nessa coluna do sol e do 7 de espadas. Então aqui quem está preocupado agora é essa pessoa que fez esse 7 de espadas, que fez alguma coisa aqui que não deveria. Dois de ouros, 5 de copas e cavaleiro de ouros. Aqui tinha uma situação que ela estava paralisada, se arrastando. Esse cavaleiro nem sequer se movimenta, né? Aqui esse cavalo ele não está se movimentando, ele realmente estava parado. Aqui tinha alguma coisa que estava nas mãos erradas. Aqui, ó, esse pentáculo, que era a prova de alguma coisa, estava nas mãos de alguém. Que pode ser você, só que você estava impedida de caminhar, você estava sendo impedida de caminhar, ou pode ter sido uma falsa prova. Aqui esse cavaleiro de ouros tem algo nas mãos, a matéria, a prova. E aqui pode ser você que estava sendo impedido de caminhar, Capricórnio, Touro, Virgem, Capricórnio aqui. O Papa, Rainha de paus e 5 de ouros. E alguém teve uma queda, ou vai ter uma queda brutal aí. Estamos colocando no pedestal e vai cair. Olha isso. Rei de espadas, pode ser esse rei aqui que promove essa queda. Página de copas. O mundo. Aqui existe uma grande conclusão. 6 de ouros e 6 de espadas. Entendi. Aqui eu falei sobre essa energia de rei de espadas em algumas das leituras anteriores, gente. Não vou lembrar, mas eu vou tentar achar para colocar no card. Lá me falava de alguém que estava sendo impedido de ser ajudado. 6 de espadas me fala dessa transição. Então alguém transicionou aqui. Essa transição promove um corte e promove a conclusão. Então tem algo aqui sendo concluído. E vem por conta da renovação de um amor, vem por conta de uma mensagem aqui, vem por conta de alguma coisa que enche o coração de uma pessoa. Ou essa pessoa traz esse valete de copas, traz essa copa, né, traz essa energia, ou você leva isso até alguém. De uma forma muito tímida, mas leva. Rei de copas que estava na leitura anterior. Ah, entendi. Tem uma coisa que vai pegar alguém de surpresa, um rei de copas. Tem uma coisa que vai pegar uma pessoa de surpresa. Esse rei de copas estava na leitura anterior? Sobre o que é essa surpresa, rei de copas? Eu ouvi aqui, esse rei de copas ele vai ser pego de surpresa. Sobre o que é essa surpresa? Rei de copas. Rei de copas. Energia do rei de copas. Mas... energia do rei de copas, energia do rei de copas. É porque ele ainda não sabe tudo, o mundo, a conclusão. Ele ainda não sabe tudo. 8 de copas, o mago e o Ás de copas. 9 de ouros. Entendi. Dê uma olhada na leitura de virgem, tá? Gente, virgem não, perdão, nem sei por que eu falei virgem. Acho que é porque aqui é Áries e virgem. Dê uma olhada na leitura de Sagitário. Porque teve algo a ver com um passado manifestado. Algo que eu manifestei, que eu tinha habilidades, o mago. O mago me fala de habilidades. Tanto é que ele é considerado alquimista. Eu consigo transformar cobre em ouro. Eu consigo transformar prata em ouro. Eu consigo transformar qualquer coisa em ouro. E teve a ver aqui com uma situação de amor. E é algo que orgulha esse homem. Ou que pelo menos em tese deveria orgulhar, mas de alguma forma alguém conseguiu desvirtuar uma situação aqui para que essa pessoa ela perdesse o rumo. Tipo assim, você não tem do que se orgulhar. Ele não conseguia ver.
que o que ele teve aqui com alguém era muito, muito valioso. Aqui não era só química, né? Eu falei sobre transformar prata em ouro, aqui não era só química, aqui também era amor. Aqui é como se alguém tivesse traumatizado uma pessoa para que ela não olhasse para um passado com esses olhos aqui, de que tinha algo muito valioso, porque era algo do qual essa pessoa poderia se orgulhar, falar, cara, eu manifestei uma relação como essa, os enamorados. E alguém que tira essa percepção aqui. Aqui tem alguém que é FODA no que faz. Dê uma olhada na leitura de Sagitário. Mas alguém queria fazer com que esse cara duvidasse de si, usando uma outra pessoa como bode expiatório. Julgamento, Raiz de Paus, 8 de ouros. Aqui era um trabalho bem feito. Alguém, no que estava se propondo aqui, fazia uma coisa e fazia muito bem feita. E alguém não gostou disso aqui. Não sei se esse Rei de Paus, por ser um homem e ter um embate aqui de forças entre o masculino, ou se uma mulher invejosa, como eu falei na leitura de Sagitário, soube de algo aqui e tentou fazer com que uma pessoa ficasse se sentindo mal, mas usando uma terceira energia. Ai, 10 de ouros caiu aqui. O que mais aqui? Rainha de espadas. Tem uma pessoa aqui que ela não é burra. Tem uma pessoa aqui que ela não é tonta. Tem uma pessoa aqui que ela sabe muito bem fazer jogo de palavras. E eu sinto que é uma rainha de espadas. Que é uma pessoa aqui muito articulada. Entende? E foi assim como esse Rei de Copas aqui foi conduzido. Qual é a parte mais sensível no ser humano? Emoção. É lá que eu vou te atacar. Se você estiver bem emocionalmente, você se eleva. Se você estiver mal emocionalmente, você cai no fundo do poço. Aqui alguém mexeu com o emocional de alguém, com a autoestima de alguém. Gente, e foi uma rainha de espadas, uma pessoa que tem uma lábia muito forte. Eu consigo manipular a sua mente. Eu consigo manipular a sua emoção a partir da sua mente, do que eu te falo, do que eu emito, do que eu converso com você. O julgamento, aqui teve um julgamento que foi desvirtuado. A rainha de ouros, ok. E o hierofante. Alguém queria tirar o Rei de Copas do pedestal para acreditar que ele não era tudo isso que ele é. Simples assim. Eu quero fazer com que você fique em dúvida se você era tudo isso. Porque aqui houve uma escolha. Você é o meu preferido. Você é a pessoa com quem eu quero estar. Você é tudo isso que eu tô falando que você é. Você é o meu imperador. E alguém fala assim, cara, se eu fosse você, eu não acreditava nisso não. Será que é verdade? Será que não é? Sabe? Teve uma coisa aqui de colocar alguém em dúvida. Pode ser que tenha sido, que os valores de uma rainha de ouros tenham sido questionados e alguém tenha entrado nessa energia de julgamento. Um julgamento antecipado, mas um julgamento. Ó, exatamente para fazer com que alguém se sentisse na energia dos 5 de ouros. 6 de copas e alguém completamente inocente. Sacerdotisa. Cara, aqui tinha uma maquinação. Aqui tinha uma maquinação e que estava oculta. Aqui 2 pessoas foram traídas, 2 pessoas foram pegas de surpresa. Tanto esse Rei de Copas quanto uma Rainha de Ouros. Não necessariamente esse Rei de Copas vai ser dos signos de Câncer, Peixes ou Escorpião. E não necessariamente essa Rainha de Ouros vai ser dos signos de Touro, Virgem e Capricórnio. A Débora, tá? Raiz de Paus. O que eu tô falando, gente? Aqui tem alguma coisa a ver com sexualidade. Ó. Alguém instaurou aqui, alugou um triplex, né? Vou usar aí as gírias que o pessoal usa hoje em dia. Alguém alugou um triplex na cabeça desse Rei de Copas, a respeito da conduta dessa Rainha de Ouros. Você tá vendo aqui que parece com um órgão masculino? Pois é. É como se essa pessoa, alguém aqui, quisesse colocar na mente desse Rei de Copas que ele não era tudo isso. Só que isso aqui pegou nesse Rei de Copas, porque esse Rei de Copas aqui, ele pode ter tido uma conexão muito sincera com essa Rainha de Ouros. Então é muito diferente, por exemplo, de você receber uma ofensa de uma pessoa da rua e receber uma ofensa de uma pessoa de dentro de casa. Por quê? Porque as conexões, elas são diferentes. Então seria basicamente isso. Talvez, se tivessem tentado falar mal dessa Rainha de Ouros, talvez se tivessem tentado falar mal de qualquer outra rainha pra mim, sendo eu esse Rei de Copas, eu não tivesse ficado tão sentido. Mas eu fiquei sentido porque eu realmente tive uma conexão muito elevada com uma Rainha de Ouros.
Era muito especial, era muito forte. Eu posso até esconder isso, mas que era. Entende? Aqui houve um conflito velado. E é sobre esse 5 de paus que agora vem uma vitória 6 de paus. Porque teve uma história aqui que ela foi invertida. E não prejudicou apenas essa rainha de ouros, prejudicou esse rei de copas, porque aqui atingiu profundamente o emocional de alguém. Só que alguém aqui agora está estável. Repare que ele está com os pés próximos da água, o que significa que ele ainda mantém contato com a água, com as emoções, mas ele está sobre uma pedra, uma rocha. Então eu sou capaz de discernir emocionalmente o que é bom e o que não é, o que é verdade e o que não é, o que é coerente e o que não é, o que faz sentido e o que não faz. Quando é a minha emoção e quando não é, quando é você tentando interferir, entende? Então aqui tem alguém que está sendo inundado por essa energia do sol. A morte e o As de Espadas. Aqui tem uma grande ilusão. Tô falando que tem a ver com sexualidade? Aqui tem a ver com sexualidade. Aqui teve a ver com algo relacionado ao desempenho desse rei de copas. Aqui foi um jogo muito bem feito. Eu sei exatamente quais as peças mexer. Eu sei exatamente como manipular você, sem falar que eu tô te manipulando. Eu sei exatamente em qual botão apertar para fazer com que você acredite que você não é tudo isso porque essa rainha de ouros estava te menosprezando. Ou essa rainha de ouros estava se sentindo mais que você. Rainha de ouros e hierofante. Quando na verdade não era nada disso, porque essa rainha de ouros ela nem estava olhando para cá, ela tá para cá, ó. Ela tá olhando aquilo que ela já tem, que era esse afeto, que era essa relação aqui. Gente do céu. Eu sinto que se eu tirar mais, deve, sabe, tem mais coisa aqui que vem. Tá um caso aqui, uma confusão. Ó, tá vendo? Olha onde caiu. As de copas e o eremita. Aqui é desgaste, aqui é roubo. Tá vendo que são vários ratos? Gente, rato é um animal muito sujo. A não ser que seja um rato de laboratório, né? de cativeiro, criado em cativeiro, mas rato é um animal muito sujo. E ó, ciúmes. Eu tô olhando, raposa, eu tô olhando, eu tô investigando, eu tô vendo o que você tem, eu tenho ciúmes disso, eu tenho raiva disso. Eu não consigo lidar bem com isso. Aqui é como se alguém quisesse envenenar, quisesse contaminar, quisesse sujar um amor que era muito puro. E alguém quase caiu, eremita invertido. Por um momento eu até vi, eu fui prejudicado no meu senso investigativo de reflexão. Olhem essa lamparina acesa. Entende o que eu falo sobre a questão da luz? Na luz eu enxergo, na escuridão não. Na escuridão pode ter um calabouço, eu estar prestes a cair, eu não vejo, porque está tudo escuro. Na claridade, eu vejo. Por que alguém aqui queria obstruir, talvez, o contato entre duas pessoas? O que é que essa rainha de ouros tem que esse rei de copas não pode saber? Ou vice-versa, o que é que esse rei de copas tem que essa rainha de ouros não pode saber? Porque é nesse sol que as coisas se esclarecem, é nesse sol onde se vê tudo. É nesse sol onde eu posso enxergar a verdade. O que mais aqui? Você vê que sai uma energia do rato e não quis sair mais nenhuma. São animais imundos. E de novo, 5. 1, 2, 3, 4. Não, são 6, gente. 3, 6. É, exatamente isso. 6, 6 de paus. 6 de paus. Aqui pode ser no mínimo 6 pessoas, tá? Que estão envolvidas aqui numa situação muito densa, muito caótica, de tentar influenciar aqui uma situação. Ó. O que mais aqui? Jardim. Tá vendo? Aqui tem a ver com ambiente social, lugar de encontro. E uma rainha de copas aqui. A cegonha. Cara. Aqui teve uma coisa assim, de fazer com que essa rainha de ouros entendesse que esse rei de copas traía essa rainha de ouros, ou trai essa rainha de ouros, que sempre estava em busca de novidade, sempre estava em busca de alguém, e fazia o mesmo dessa rainha de ouros em relação a esse rei de copas. Porque aqui no jardim eu falo sobre o local de encontros. Para afastar você de uma pessoa, para encerrar definitivamente qualquer tipo de conexão, a gente precisa entrar nesse meio aqui. A gente precisa entrar nessa situação, contaminar essa situação e fazer, reparem, ó, por que eu tô falando isso? Porque eu tenho um rei e uma rainha de copas. Então, tanto alguém foi contaminado nas suas emoções, tanto um rei de copas foi contaminado, quanto uma rainha de copas foi contaminada. E alguém aqui completamente inocente, que muito provavelmente são esse rei e a rainha de copas, sem saber o que estava acontecendo.
Porque aqui a gente tem o valete de espadas. Aqui pode ter havido fofoca, como eu falei, troca de informações. Clarifica pra mim esse jardim aqui. Eita. Ó, o buquê. Ah, entendi. Estrela. Alguém queria esconder o valor de outra pessoa. Eu sinto tanto o valor desse rei de copas quanto o valor dessa rainha de ouros. Não sinto aqui que era o valor apenas de uma pessoa. Vocês lembram da rainha de espadas que eu falei? Ela tá aqui. Eu queria estar no lugar dessa rainha de ouros e não estou. Por quê? Porque talvez eu quisesse ter uma pessoa como rei de copas. E se eu não tenho, você também não vai ter. Entende? Aqui, olha, são duas cegonhas. Aqui existe um lar, aqui existe amor, aqui existe um compartilhar de algo. Que era muito sincero, que era muito genuíno, que era muito amoroso. Clarifica pra mim esse buquê. Aqui é como se isso nem estivesse sendo olhado, só pra vocês terem ideia, porque caiu aqui, ó. Tipo, eu não quero nem que esse rei de copas entenda que é assim. E quando eu abri aleatoriamente, eu vi essa estrela aqui com o caixão. Eu guardo um segredo, eu levo pro túmulo isso aqui. Mas eu não dou o braço a torcer pra assumir que é. Buquê. Clarifica o buquê. Tá vendo? Aqui a estrela me fala de elevação. De algo inalcançável, entende? Porque a estrela você não pode tocar. E aqui a beleza não, o buquê pode me falar de beleza, de aparência, de coisas belas, de coisas cheirosas, de coisas bonitas, de coisas agradáveis, de convites. Aqui existem coisas que você vivia que eu não podia viver, seja com esse rei de copas, ou seja na sua vida no sentido geral. O que a gente está falando aqui na carta e na âncora? Carta e âncora. Ah, entendi. A carta e a âncora. Carta e a âncora. O mago, os amantes e o 4 de copas, 5 de paus, rei de espadas, exatamente isso. Pago de ouros, sacerdotisa, 2 de ouros e ouro. Aqui existe um grande conflito por infantilidade. Aqui, a intenção realmente era prejudicar o senso a capacidade de discernimento de um rei de espadas. O quanto eu posso te tirar do eixo, né? O quanto eu posso te deixar vulnerável, porque aqui a âncora me fala de segurança, me fala de confirmação. Então, é tão seguro que a espiritualidade confirma, né? Geralmente eu uso também a âncora como um sinônimo de confirmação a respeito de alguma mensagem. E aqui é como se falasse assim: se eu tirar essa segurança de você através de uma comunicação, você vai se sentir completamente frustrado, preterido. Você vai se sentir mal, você vai se sentir chateado. E isso vai fazer com que você entre num conflito com alguém. Porque se eu for considerar, ou se você for considerar a verdade dos fatos, o que realmente aconteceu, a sua espada, que representa o seu discernimento e a verdade, ela está apontando diretamente, ela está apontando para um sentido completamente diferente desse 5 de paus. Então alguém aqui precisou atingir a cabeça de uma pessoa através de uma frustração emocional para conseguir manipular os sentidos desse rei de espadas. Foi assim. Aqui mexeu com a segurança de alguém, com a autoestima de alguém, com o quanto alguém se sente seguro diante da vida, diante dos relacionamentos, ou diante de uma relação muito específica aqui como a rainha de ouros. Aqui é quase como a política do pão e circo. A sua vida é uma bagunça, mas eu vou lá e te dou uma migalhinha de pão e uma diversão, que no caso seria o controle que alguém aqui estava dando. Então, por um lado, eu te bato na sua cabeça sem você perceber. Por um lado, eu te coloco lá no fundo do poço. Eu falo que você é uma pessoa que não merece ser amada, que uma pessoa nunca olharia de uma determinada forma respeitosa pra você, assim, assado. E ao mesmo tempo, eu te levo aqui falando o quê? Que essa pessoa não era tudo isso. Que essa pessoa aqui era assim, assado. E aí é como se você entrasse nessa política de compensação. A minha vida tá uma merda porque eu descobri que, em tese, eu não sou uma pessoa a ser respeitada. Mas em contrapartida, tem alguém aqui que tá me provendo, tem alguém que tá falando aqui que talvez eu seja melhor que uma pessoa, entende? Era uma coisa meio que de morder e assoprar.
Era isso. Alguém mexeu aqui com a mente de uma pessoa a partir de um conceito de o que é frustração, né? O que é ser preferido e o que é ser preterido. Aqui mexeu com a segurança de alguém. Aqui mexeu com a segurança emocional de uma pessoa, 7 de paus. E é como se, exatamente, por raiva, por vaidade, por orgulho, por ego, alguém tivesse entrado aqui numa energia defensiva. A cruz. Aqui alguém sofreu muito. Uma pessoa que sofreu muito e eu sinto que foi esse rei de espadas. Não é que essa rainha de ouros não tenha sofrido, mas aqui tem muito sofrimento mental pra alguém. Não, o corte. Aqui a gente tem corte e aqui também. A criança. Alguém foi pego desprevenido, né? Alguém foi pego desprevenido e na mente, como eu falei, no interno. Aqui uma grande confusão foi estabelecida internamente. E aqui por alguma questão relacionada à imaturidade, pode ser que alguém tenha entrado no jogo de uma pessoa acreditando que essa pessoa aqui é uma pessoa honesta, uma pessoa leal. Uma pessoa de sorte, né? Graças a Deus que eu tenho você pra me fazer ver uma coisa aqui quando na verdade não foi. Alguém aqui usou uma outra energia. Eu estava me fazendo de amigo, mas na verdade eu estava te usando porque eu percebi que você é imaturo. Eu percebi que você é pequeno. Eu percebi que você não consegue ter malícia a respeito de algumas coisas. E aqui não é que essa pessoa ela não tenha malícia, entende? Mas aqui de alguma forma é como se essa pessoa ela fosse atingida na cabeça. Eu não sei o que foi isso aqui. Não sei se isso aqui teve uma manipulação espiritual por conta do 5 de paus. Ou eu não sei se foi um ponto muito sensível aqui pra essa pessoa. Aqui teve uma coisa de desproteção, entende? Eu sou um rei de espadas. Naturalmente eu sou um rei de espadas. Mas alguém conseguiu me reduzir a uma criança, valete de espadas. Alguém conseguiu me reduzir a uma coisa muito pequena. É isso que eu quero dizer. Você não é tudo isso, você não é tão grande assim, você não é tão especial assim para alguém, ou diante de uma situação. Cansativa essa leitura, gente. Enfim. No rei de espadas, Gêmeos, Libra ou Aquário, tal como no valete de espadas, tem muita energia aqui. Na rainha de espadas também. Deixa eu ver. Câncer na sacerdotisa. Áries, Leão, Sagitário no cavaleiro e no rei de paus. Rei de copas. Câncer, peixes do escorpião. Com destaque para câncer por conta do carro. Touro, virgem, capricórnio por conta da rainha de ouros. Com destaque para Touro por conta do hierofante e Capricórnio para mim por conta do julgamento. Aquário no mundo para mim. Áries e Virgem no mago. Virgem no eremita. Sagitário na roda da fortuna. Peixes no dependurado. Aqui eu já falei. Peixes no... Como que fala? Peixes no louco. Gente do céu, muita carta invertida, né? Olha, falei, tá vendo? Eu falei muita carta invertida e o negócio aqui do olho grego caiu, gente. É muita energia negativa, pelo amor de Deus. O negócio tava quietinho aqui. Capricórnio, eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada. Até a próxima. Lembre-se de ativar o sininho. E um bom ano para todos.